Meus vídeos não estão indo bem, pouca visualização, tem pouco engajamento e durante uns dias isso me fez desanimar e ficar pensando se vale a pena continuar. Mas aí eu li uma ideia que mudou a minha forma de pensar. Seja horrível, mas seja todo dia. No meu caso, todo sábado. E foi aí que eu entendi que esses vídeos ruins que eu tô fazendo agora não são um problema. Eles são um adubo para algo maior que tá por vir. Porque a única forma de você deixar de ser ruim em alguma coisa é você continuar fazendo isso todos os dias até você ser bom naquilo. E o primeiro passo para isso é muito simples, é se permitir errar. Hoje em dia é muito fácil você ver caso de pessoa que é bem sucedida, teve sucesso nisso, que teve sucesso naquilo, e se você dá uma zapeada rápida ali pelo YouTube, pelo Instagram, você vai encontrar vários desse tipo. Mas o que ninguém mostra na verdade é onde tá falhando, quantas vezes falhou. E isso ninguém mostra, porque é o que mais acontece, mais gente falha do que é bem sucedida. Esses tempos atrás eu tava vendo uma entrevista do Cafu. Se você não conhece o Cafu, ele é o nosso capitão que levantou o Penta pra nós. E antes dele conseguir passar na primeira peneira, ele falhou em várias. Aí você imagina, se você trocando ideia com o Cafu lá naquela época, como que ele não devia estar desanimado, como que ele não devia estar frustrado. E vários anos depois, quem é Cafu hoje em dia? Só o capitão do Penta, um dos melhores lateral que o mundo já teve. E isso ensina um pouquinho pra gente, tá ligado? De não desistir das coisas. Todo mundo falha. Para eu fazer um vídeo bom aqui, provavelmente eu vou ter que fazer uns 30, 40, 100 vídeos ruins. Mas todos esses vídeos ruins é o adubo para aquele vídeo bom, para aquele vídeo lá na frente prosperar e vingar. Mas se permitir errar fica mais fácil quando você entende aonde você está agora. O que você sabe, o que você tem de skill no que você está fazendo. No meu caso eu sou um videomaker e eu entendi que o meu ponto fraco é a parte de roteiro, é a parte de criação e também a parte de rotina, de eu me organizar. Isso são coisas que eu entendi que eu sou ruim e que eu preciso melhorar. Lógico que tem outras partes também, porque hoje em dia você tem que ser um pouquinho de tudo. Você tem que ser o comercial, você tem que ter a venda, você tem que ser um marketing, enfim, você tem que ser tudo de uma vez só. E a gente acaba negligenciando algumas partes. E agora chegou a parte que eu tô aprendendo sobre roteiro, sobre como montar os vídeos em si. Não que eu não sabia fazer isso antes, mas aprender de fato como isso é, como os caras que é bom nessa parada faz, entendeu? Isso pra mim foi o que me ajudou a entender aonde eu tô de verdade. E quando você entende o seu lugar, a postura muda, porque você para de fingir que sabe tudo e começa a aprender de verdade. Esse canal aqui é o maior exemplo de como eu baixei o nível total de tudo que eu sei. Eu tô fingindo que eu não sei nada, me coloquei 100% no lugar de aprendiz. Tô aprendendo coisas muito básicas, como montar um título, montar uma thumbnail, fazer essas coisas de YouTube que eu já sabia um pouco lá atrás, mas isso sempre vai mudando, isso sempre vai evoluindo e sempre sai uma coisinha nova, um feature novo do YouTube, alguma outra coisinha que eu sempre tenho que estar aprendendo. E se colocar no lugar de aprendiz realmente é muito difícil, ainda mais quando você já tá, por exemplo, quase perto dos 40 anos, igual eu, que já viveu alguma coisinha aqui e alguma coisa ali. Quando vê alguém um pouco mais novo ensinando alguma coisa, muita gente já torce o nariz. Cara, eu tô tentando mudar totalmente essa forma de pensar, seja lá quem for que estiver ensinando alguma coisa que eu tenho dúvida, que eu não sei, eu me coloco totalmente no lugar de aprendiz e só escuto, faço as minhas anotações aqui totalmente no lugar de aprendiz. E o melhor professor que um aprendiz pode ter é aquele que já passou pelo mesmo caminho que você está passando agora. E se você pegar os primeiros materiais do seu ídolo, você vai ver que era uma bosta, provavelmente era muito ruim, mas onde o seu ídolo está hoje e onde ele começou? Pega a sua banda preferida, se você pegar as primeiras músicas, provavelmente era muito ruim. E o pensamento é mais ou menos sobre isso, de que até os seus ídolos que você ama tanto, seja na música, seja no cinema, seja em qualquer outra área, todo mundo deu o primeiro passinho e provavelmente começou fazendo uma bosta. E então mesmo que você estiver fazendo uma bosta hoje, continue fazendo, porque provavelmente isso vai te levar em algum lugar, mas a gente tem que ter paciência. E hoje no mundo das redes sociais o que a gente menos tem é paciência. É muito difícil, eu sei, eu passo por isso. No começo do vídeo eu falei sobre isso, mas a gente tem que seguir em frente, porque até os nossos ídolos não começaram muito bem, provavelmente começou muito ruim também. E se você ficar comparando o meio da história de alguém com o começo da sua, isso é muito injusto.
anos. Para de fazer isso, baixa o seu nível por enquanto, porque a coisa mais importante é a frequência e a rotina que você cria para você continuar fazendo essa coisa ruim que você está fazendo hoje. O que eu faço é ruim e eu já aceitei isso. Então, o que eu tenho que fazer é ter a frequência para eu ter material para eu melhorar. E não vai me levar a lugar nenhum eu querer ficar fazendo sempre a Mona Lisa, sabe? Porque primeiro eu preciso fazer muita coisa ruim para depois corrigir todas essas coisas ruins e começar a fazer as coisas boas. Para ter todo esse material para trabalhar e corrigir, eu preciso baixar o nível. E se você não tá fazendo isso hoje, eu recomendo que você faça, porque eu tô fazendo e tá funcionando e as coisas estão engateando, estão começando a dar um pequeno resultado, sabe? Porque a frequência constrói o que o talento sozinho nunca vai conseguir. E é assim que você para de ser horrível. Aparecer significa criar, mesmo que seja ruim, especialmente quando você tá ruim. Porque você só vai progredir se você fazer coisa ruim. Não tem outra forma de você progredir. Se você querer ficar postando só vídeo bom, fazendo só música boa, ou seja lá o que você tá fazendo, você nunca vai progredir, porque esse não é o caminho. Como eu já falei, pega a sua banda favorita. Quantas músicas no hit ali essa banda tem? Se você pegar um artista muito pica aí lá de fora, ele tem no máximo 10 músicas que são muito estouradas. O resto são música mediana. Então a gente vai fazer muito trabalho mediano ruim para fazer alguns bons. Se você entender isso aí, cara, você já começa a despertar um pouquinho, sabe? E começa a enxergar as paradas de uma outra forma. E isso tá acontecendo comigo e tá abrindo muito meus olhos esses pensamentos assim, sabe? Mas criar sem estudar o que você tá fazendo de errado é desperdício, porque no meu caso, cada vídeo ruim é uma aula, mas só funciona se eu prestar atenção. Toda vez que eu gravo um vídeo, eu dou uma analisada nele, sabe? Eu vejo, poxa, eu poderia melhorar um pouquinho a thumbnail, que aliás é uma coisa que eu também tô pecando e que eu tô aprendendo a fazer. Poderia melhorar um pouquinho o meu roteiro, poderia melhorar um pouquinho as imagens que eu faço. Então eu vejo sempre o que eu posso melhorar. Um pouquinho só, mas eu tento melhorar. Porque é assim que você começa a progredir. Se você começa a estudar onde você está falhando, você já começa a sair na frente, porque você já entendeu que esse é o seu ponto fraco. Então bora lá consertar essa parte que está errando. Não vai ficar bom na próxima, nem na próxima. Provavelmente você vai melhorar isso aí só depois de ter feito umas 30, 40 vezes. E esse é o processo natural da melhora das coisas. Aceitar, entender e se permitir errar. Não tentar corrigir tudo de uma vez. Conserte uma coisinha de cada vez. É aí que mora o verdadeiro progresso. Tem muita coisa para consertar que eu vou consertando aos pouquinhos. No final do dia eu sou só um ser humano comum igual você. Eu vou trabalhar, eu tenho minhas coisas de casa para fazer, eu tenho uma esposa que eu tenho que dar atenção. Então é muita coisa pra gente resolver de uma vez só. E como eu falei também, tem um exemplo de muita gente bem sucedida no Instagram. E eu acabo vendo um monte de gente que tem solução para todos os problemas. É tudo muito fácil para as pessoas resolver, é tudo muito simples. Ficar milionário é muito fácil, ter visualização é muito fácil. Ah, não sei o que tá no modo simples. Ah, não sei o que tá no modo fácil. Mano, não tem nada no modo fácil não, velho. Então não caia nessa balela que as coisas é fácil hoje em dia. Cara, nada é fácil, sempre vai ser difícil. E esse tipo de conteúdo que a gente acaba consumindo na internet é o que mais acaba jogando a gente para baixo. É difícil largar as redes sociais. Qualquer tempinho que eu tenho ali, eu fico olhando. E infelizmente eu vejo esse tipo de conteúdo, né? E essa foi a minha troca de ideia com você hoje. E eu quero saber de você. O que você achou? Se você se permite errar ou se você ainda fica buscando o perfeccionismo e só entregar o seu melhor sempre. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. E se você não é inscrito no canal, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse e ainda mais se você deixasse o like para saber se você está gostando desse conteúdo ou não. Nos vemos semana que vem. Um abraço e tamo junto.